Deixou o país mais próximo de atingir o grau de investimento, que é uma espécie de selo de bom pagador. Mas o caminho é longo até lá. Elaine Bate está chegando, trazendo um pouco da repercussão, porque ainda temos um dia com muita repercussão, né, Elaine? Sim. Bom dia para você. Bom dia, Carol. Elaine, há pouco a gente conversou com o Gustavo Loyola, que foi presidente do Banco Central, e ele destacava para a gente, calma, ainda tem um longo caminho aí pela frente, e até questionei se essa foi uma decisão precipitada ou não da agência. Ele falou, não foi precipitada, mas surpreendeu. E pelo visto não foi só ele, né? Exatamente, surpreendeu porque, em geral, essas agências de classificação de risco, antes de mudar a nota de classificação, elas dão uma sinalização dizendo, nós pretendemos mudar a nota e vamos fazer análises para isso, que nem a Standard & Poor's fez. Exatamente. A Fitch não, a Fitch já mudou a classificação para BB. Então, costumo dizer, estamos a 2 passos do paraíso, né? Como dizia o Evandro Mesquita na Blitz, que daqui falta 2 degraus agora para a gente atingir o chamado grau de investimento. A agência Fitch disse que existe uma melhor perspectiva para a economia desde aí os últimos 3 meses, porque teve a aprovação da reforma tributária, o novo marco fiscal, que não é o ideal aí, segundo o mercado financeiro, mas tem os gatilhos, né, para gastos, tem, enfim, em relação ao que era no início do ano, se vê um maior comprometimento do governo e principalmente da equipe econômica em colocar aí a nossa economia aí numa trajetória mais positiva. Agora, o que significa a gente ter melhorado, para a gente, essa melhora aí da classificação de risco do país, né? A classificação de risco, gente, é tipo um score que a gente tem hoje. Todo consumidor tem um score, que é uma classificação de risco de pagamento. No banco, na Serasa, a gente tem uma pontuação. Então, quanto mais pontualmente a gente paga conta de água, conta de luz, conta de internet, carnê, quanto mais pontual a gente melhor essa nota que a gente tem. E quanto melhor essa nota, mais acesso a gente tem a crédito barato, porque somos pagadores em dia, né? Já vi até decisão aí de contrato de aluguel ser desempatada por causa do score melhor de um em relação a outro. Então, financiamento de carro, eles olham o score, financiamento de casa. Temos uma pontuação, né? Exatamente. É um score que é dado para os países, é uma classificação de risco para o país. Então, se melhora essa classificação de risco, o que acontece? Quando a gente emite título da dívida lá fora, os investidores vão cobrar menos juros da gente para financiar essa dívida, porque afinal de contas a gente tem uma percepção de risco menor. E quando cobra menos juros da gente, do país lá fora, para nós consumidores, isso significa também diminuir os juros cobrados para a gente. Então, isso vai bater aqui. Por isso que todo mundo ontem no mercado disse que é mais um argumento para que o Banco Central diminua em 0,5 ponto percentual a taxa de juros na semana que vem. Não só em 0,25, mas 0,5 ponto percentual. A gente separou aqui alguns dados para mostrar a reação do mercado ontem, depois da classificação. Né? Então, ficou animado. A gente teve o Ibovespa aqui, foi a 5ª alta seguida, nós chegamos a 122.560 pontos, talvez não tenha sido o maior, porque a gente está vindo aí de altas seguidas, então o mercado ele tende a dar uma diminuída no ânimo, depois melhora de novo, devolve e melhora. Dólar em queda, quase 0,5 ponto percentual, atingimos aí os R$ 4,72. E temos dados aqui de investimento, só para mostrar para todo mundo como melhorou a perspectiva da economia de abril para cá. Vamos ver se aparece a nossa artezinha aqui de investimento. Nós separamos investimento estrangeiro na Bolsa de Valores, entraram 17 bilhões de reais em 2023, mas um detalhe, Carol, 10 bilhões, ou seja, mais da metade disso, entrou em junho. Então, está entrando recentemente. Então, a gente vê o andamento da reforma tributária, essa melhora de cenário, também
né? Ou seja, o investidor estrangeiro já está de olho naquilo que a agência aponta, o avanço de propostas, olhando para as contas públicas, reforma tributária, quando você fala de arcabouço fiscal, o investidor estrangeiro já estava tendo essa percepção também. Então, vê o Brasil já como uma boa opção de investimento. Só em julho, quase 10 bilhões, né? Agora, precisamos melhorar aqui, ó, investimento direto produtivo. Está positivo, entraram 31 bilhões aqui no primeiro semestre de 2023, mas ainda assim é uma queda em relação ao que a gente teve no primeiro semestre do ano passado. Para melhorar isso, é o que a FIT disse também. A gente tem que ter uma maior clareza em relação ao cenário político, em relação à aprovação de pautas importantes ainda para a economia. Tem o marco das garantias, que é importante, tem a reforma administrativa, que é importante. Então, quer dizer, e a redução do nosso déficit fiscal, né? Porque hoje a gente está com o orçamento no vermelho, gente. O ministro da Fazenda disse que ano que vem a gente volta para o azul. Isso vai ser importantíssimo, principalmente quando a gente olha investimento direto produtivo, porque é um investimento de mais longo prazo no país. Mas isso aqui também tende a melhorar com essa melhora na classificação de risco. É isso, Elaine Bacho trazendo para a gente um pouco da repercussão também no mercado financeiro. Na política já falamos aqui bastante sobre como a notícia foi recebida por lá, inclusive Fernando Haddad fazendo menção direta ao presidente da Câmara, ao presidente do Senado. Troca de afagos, né? Até a pauta econômica, né, destacada pela agência, ainda depende desse prosseguimento no Congresso. Desse entendimento entre Congresso e governo. Exatamente. Reforma tributária e arcabouço ainda está por lá. Obrigada, foi destacado, Elaine, exatamente isso no comunicado deles. Elaine, obrigada. Bom dia. Eu que agradeço. Bom jornal, Carol.